Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Aqui você encontra informação, conhecimento e debates com temas que impactam o nosso dia a dia. Eu sou Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje vamos falar de um setor dos mais estratégicos da economia capixaba, o setor de rochas naturais. Nosso convidado é Bismarck Bacchietti, presidente do CID Rochas. Seja muito bem-vindo, Bismarck, e obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Podes. Olá, Rubem, tudo bem? Firme como uma rocha? Perfeito. Legal participar aqui com você e espero que a gente possa bater um papo agradável e passar algumas informações aí do setor. E vamos lá, vamos começar falando exatamente isso. Como é que está o setor de rochas hoje aqui no Espírito Santo? Rochas naturais. Hoje a gente sofre com algumas mudanças, né, de comportamento de mercado a nível mundial. A gente está tendo esse problema aqui, essa guerra dos Estados Unidos com o Irã. Que afeta o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, e com nós não é diferente. Uhum. O setor ele tem uma característica, né, de exportar uma grande parte. A gente imagina que 50% de toda a cadeia de produção aqui do estado é exportada. Uhum. Então, nesse primeiro trimestre, a gente teve uma queda nos números em função disso. Uhum. O Espírito Santo ele se consolidou aí como um líder nacional desse setor, né? Quais fatores a gente pode apontar aí para explicar essa liderança? Então, o Espírito Santo ele é reconhecido como o quarto maior polo de industrialização e beneficiamento de rochas do mundo. No Brasil, o Espírito Santo responde por 80% da exportação que o Brasil faz. 78% é feito aqui pelo Espírito Santo. E isso foi feito ao longo desses anos, né, de trabalho, de união entre os empresários, de acontecimentos que vieram passando por barreiras ao longo desse período. Uhum. E essa união fez com que a gente chegasse nesse extraordinário número, né, a gente tem no Espírito Santo 1 bilhão e 300 milhões de dólares exportado anualmente. É uma referência nacional sem dúvida nenhuma, né? Eu vou além, eu acho que somos mundiais. Uhum. É uma referência mundial. Uhum. E a gente não é muito longe, mas há poucos anos atrás nós descobrimos, né, ou conseguimos extrair e beneficiar o quartzito, que é uma rocha única que o Brasil explora, que nenhum outro país explora, e o nosso setor conseguiu, dentro de técnicas avançadas, de tecnologia, de aperfeiçoamento, de treinamento de pessoas, avançar e produzir essa pedra, que hoje é um produto que está instalado, né, no mundo, como o mundo reconhece essa pedra que só o Brasil tem como a mais, ou uma das, né, mais nobres. Vamos voltar aqui um pouquinho nessa questão aí do setor hoje, né, dessa economia global, né? A gente tem oscilações cambiais aí, né, o mercado externo que está em polvorosa, né? Como é que o setor está enfrentando isso? Quais estratégias vocês estão adotando para enfrentar esse momento? Para o nosso setor, é importantíssimo, né, que a exportação sempre esteja no momento bom. Não é o caso de hoje. Uhum. Se buscar uma estabilidade aí. Então, quando a gente perde essa estabilidade, nos acende um sinal de alerta e faz com que a gente vá buscar novos mercados. E é o que está acontecendo hoje. Uhum. Então, nós conseguimos crescer o nosso número já numa crise anterior dos Estados Unidos, né, do tarifaço, que na foi época do tarifaço. No ano passado. Uhum. A gente conseguiu fazer um trabalho, o setor conseguiu fazer um trabalho mais forte na Europa, então nós aumentamos um pouco a exportação para a Europa nesse período, trabalhando mais forte. Uhum. E hoje o setor promove um projeto que é um canal de colocar os nossos produtos nos Emirados Árabes.
Então, esse é um caminho viável? esse é um caminho. Uhum. A gente, para falar se viável ou não, a gente vai entender um pouco mais à frente, porque não é um projeto fácil, é um projeto que está sendo construído pelo Centro Rochas, que é o Thales Machado, quem é presidente do Centro Rochas, que é um braço do Cid Rochas, né? E já aconteceram algumas reuniões, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Emirados, já tem alguns estudos avançados, só que tem as dificuldades, né? Dificuldades de um país fechado, de um país que está localizado próximo a outros países vizinhos que produzem, né? Que tem a produção da rocha natural também como uma das suas principais atividades econômicas. Mas o que a gente entende é que há um consumo alto de rocha natural, é cultural, e há espaço para que nós possamos colocar lá. Dá para competir ali. Dá para competir. E quando a gente fala de quartzito, são produtos exclusivos nossos, né, do Brasil. Então a gente tem que colocar esse produto lá para que eles possam ver como um produto diferenciado e que eles não produzem. A gente entende que a gente consegue avançar nesse projeto e instalar o nosso produto nesse mercado. Existe espaço aí para crescimento interno também, Bismarck? Ou o foco continua sendo exportação? Não, existe espaço para crescimento interno, sim. Também se trabalha muito nisso. O setor fez uma mudança junto com a Milanês, que através da Flávia, né, que é quem preside a Milanese, que é quem promove a feira do granito, que acontece todo ano. Sim. Essa feira acontecia no Brasil em Cachoeiro, sempre em agosto, e Vitória em fevereiro. Então a feira de Vitória ela não existe mais e passou a se fazer uma feira internacional em São Paulo. E a gente entende que foi um grande passo para avançar no mercado interno, para trazer novos consumidores para um produto que às vezes a gente não conseguia atingir. E a gente entende que esse trabalho está surtindo efeito, o aumento do consumo de produtos de maior valor agregado no Brasil é visível. Então, coisas que a gente tinha, né? Às vezes as nossas produções trabalhavam para exportação. Exato, então, o foco para fora. O foco produzir-se um produto para exportação. Isso diminuiu muito. Isso, hoje as indústrias, conseguem, em sua grande parte, produz, e aí você vai vender para o mercado externo ou para o mercado interno. O fator de classificação ou de diferenciação, ele estreitou bastante. A gente consegue fazer com que o mercado interno pague um valor que o material realmente custa e que vale. Entendeu? Então, qual o impacto aí, Bismarck, do setor de rochas aqui no estado, na economia aqui capixaba? O setor de rochas ele tem uma representatividade grande e os números não negam isso. A gente é responsável por 10% do PIB capixaba, nós somos responsáveis por 11% ou 12% das exportações que saem do Espírito Santo. Nós fizemos uma reunião em Brasília o outro dia, nós tivemos um número que até nos surpreendeu, numa reunião junto com o vice-governador Geraldo Alckmin, e até ele ficou impressionado, nós exportamos 2% de tudo que o país exporta para os Estados Unidos. Uau. Então, a nível nacional, o nosso produto é responsável por 2% de tudo que o país exporta especificamente para os Estados Unidos, que é o maior consumidor. Nós temos 25 mil empregos diretos, 100 mil empregos indiretos, e o que causa aí um impacto social gigantesco também. Falando do social, depois a gente pode falar um pouquinho de um projeto que o setor tem também através do Rocha Ativa, que é fantástico. Mas, enfim, são 25 mil empregos diretos, 100 mil empregos indiretos e cadeias de empresas e de outros segmentos que atendem o setor do fundo de transporte, metalmecânica, parte de escritórios, advocacias, né, contábeis. Então, movimento, uma área gigantesca. Uma área gigantesca. E um outro fator é que ele é muito pulverizado dentro do Estado. Nós entendemos que nós estamos em 100% dos municípios do Estado, entendeu? Então, isso é muito interessante porque não concentra aqui, né, na Grande Vitória. É uma coisa que é realmente para o estado todo. Nós tínhamos as mineradoras no norte e a indústria beneficiadora um pouco mais forte no sul.
mas com essa geopolítica que estadual interna foi se... E hoje no norte do estado nós também temos grandes indústrias bem geridas e que têm significância aí no mercado internacional. Bom, qual é o papel aí das exportações de rochas na balança comercial do Espírito Santo? Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas corresponde aí a cerca de 10%, é isso mesmo? 10% do PIB. E como é que o câmbio, agora pensando aí nesse outro viés, influencia no desempenho do setor? O câmbio a gente entende que o câmbio alto não faz, né, muito bem para ninguém. O câmbio ele tem que estar regulado, né? Uma moeda, o real estando forte perante ao dólar, talvez seja mais importante do que propriamente o fator cambial. Eu estou me referindo que às vezes o dólar dá uma disparada, uma ou outra empresa se beneficiam de fechamentos futuros ou de contratos que tenham sido efetuados, mas logo aí na frente não fica legal para um todo. Entendendo? Então, sempre quando a moeda, o real, ele está mais forte, é onde a gente consegue ser mais forte também perante ao mercado externo. O setor ele sente aí alguma dificuldade em relação ao acesso a crédito, financiamento? Como é que está essa questão no setor de rochas? O setor de rocha demanda de muito investimento. Ele é um setor que hoje o nosso parque industrial dentro do estado, ele não deve nada a nenhum parque ou nenhuma... Nós temos empresas dentro do estado que têm os mesmos modelos e os mesmos moldes de gestão ou de produção de empresas italianas, que são empresas referências, né? Então, ir para dentro dessas indústrias hoje, aqui no Espírito Santo, e ver todo esse desenvolvimento em máquinas, processo, requer investimento. E aí, as taxas de juros altas, né? As linhas de créditos limitadas. Isso faz com que o nosso setor não avance na velocidade que deveria ou que poderia. É evidente que as taxas de juros mais recuadas e canais de crédito mais atrativos para o nosso setor, ele beneficia muito e nós ganhamos muita velocidade com isso. Vamos mudar um pouquinho aqui. Quais são os principais desafios que o setor enfrenta? Somos indústrias e estamos no Brasil, né? Isso já é um grande desafio. Isso, perfeito. Mas eu poderia citar vários, mas eu acho que a logística... continua sendo... Se você colocar 10 empresários aqui, 10 empresários vão falar que a logística... Nós temos o fator mão de obra, né, que também é um fator importante, que a gente precisa de mão de obra qualificada cada vez mais, e não é o nosso setor, né? São todos os setores, precisam, mas o nosso não é diferente. Mas eu penso que logística, porque nós somos mineração, e hoje o setor ele explora, ele tem mineração em todo o Brasil. Sim. Então, posso dizer que quase todos os estados da federação têm uma mineração de algum produto, seja em maior concentração ou menor concentração, mas entendemos que está bem enraizado aí. Expandiu muito. E aí, o que acontece? A gente, para trazer esse bloco para dentro do maior polo de beneficiamento do Brasil, que é o Espírito Santo, a gente precisa de usar um transporte. Sim. E como o transporte rodoviário é o predominante no país, com nós não pode ser diferente. A gente precisa de velocidade, e aí, né, isso tudo requer entendimento no sentido de que não há um outro canal de transporte, então a gente usa o rodoviário. E aí, usando o rodoviário, a gente está no Pará, com mineração, a gente está no Paraná, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente fala o setor, né? Ele tem mineração no Nordeste, Norte e Sul. E aí nós trouxemos isso para o Espírito Santo. E daí a gente tem que escoar isso. Sim. Alguns produtos vêm e voltam para o mesmo estado. Então você tem um caminhão trazendo o bloco e depois você tem um mesmo caminhão ou um outro caminhão levando as chapas para a mesma região. E a outra saída, que são as exportações, é pelo porto, né, que está muito concentrado na região central, né, do estado. Essa possibilidade agora com um porto no norte, mais um porto no sul,
pode, de repente... Pode mudar tudo. Pode equalizar um pouco a saída, pelo menos. Pode minimizar o fluxo, né, das rodovias e otimizar os custos para nós, indústria, né, para o setor do modo geral. Então, a gente está com uma expectativa muito grande para que o Porto da Imetame saia o quanto antes, e é uma realidade, né, está previsto já, o Porto Central um pouco mais adiante, mais distante, mas também a gente está com expectativa que houve uma movimentação agora, né, recente, e a gente entende que o escoamento através dos portos, né, mais bem localizado é uma das soluções. Você pensar em ferrovias também, para poder fazer essa ligação com os portos? Ferrovia é o sonho, talvez, né? Eu acho que é o sonho. Existem os projetos, a gente está na expectativa de que possa ligar, né, parte do centro do Brasil até o Porto de Kennedy. Então, todos esses projetos de logística que tem uma questão de cabotagem, né? Exato, que o governador de São Paulo fala muito, e a gente espera que um dia possa sair do papel também, que o país tem total condições de desenvolver um projeto desse, né? Precisa de dar um pouco mais de atenção, mas a gente entende que a ferrovia e os portos do Espírito Santo para o nosso escoamento de produção e as ferrovias no futuro seriam um sonho. Você falou também da questão da mão de obra aí, né? Da escassez de mão de obra. Parece que isso é geral, né? Todos os setores, pelo menos que a gente conversa aqui, estão com esse drama. Como é que vocês estão enfrentando isso, Bismarck? O nosso setor não é diferente. A gente sofre muito, a gente tem uma rotatividade, né, dentro das empresas de colaboradores alta e por mais que se faça treinamento, parece que não está sendo suficiente. E é um setor que emprega muito. Né? Emprega muito. E em tempos de hoje, com as nossas indústrias modernas, a gente precisa de mão de obra mais do que quantidade, de qualidade. Sim. Então, porque nós temos máquinas dentro dos nossos parques industriais de automação, né, muito avançada. E de milhões de dólares, né? Se você apertar um botãozinho errado ali, você quebra a máquina inteira, não é isso? E estraga o processo, né? E aí você acaba danificando alguns tipos de processos, não tem como você voltar atrás. Então, por exemplo, um processo de serrada mal feito, você pode danificar bloco de R$400 mil, R$600 mil. É um prejuízo e tanto. Um prejuízo enorme. Como é que vocês estão trabalhando isso? Então, o Cindy Rochas, né, eu assumi agora em agosto, e o Cindy Rochas tem um dos braços que o Cindy Rochas criou ao longo desses 53 anos de existência, é o CETEMAG, que é o Centro de Tecnologia do Mármore e Granito. E o CETEMAG, ele, um pouco ali atrás, ele foi um grande formador de profissionais e alguns empresários hoje passaram por formação do CETEMAG. Então, eu tenho um projeto, né, eu indiquei a presidência do CETEMAG a um colega, o Henrique, hoje que é presidente do CETEMAG, e a gente tem construído um projeto eu vou chamar de reativar o CETEMAG e fazer com que ele seja uma grande escola de formadores e profissionais em todo o estado. Então, para o nosso setor, eu acredito muito no CETEMAG, que o CETEMAG é o caminho e o nosso projeto hoje, né, respondendo a sua pergunta direto, hoje a gente está movendo o CETEMAG para que ele seja um grande formador de profissionais para atender o setor de rocha. Como é que funcionaria isso? Vocês teriam escolas mesmo para formação? Como seria? A ideia é que a gente tem escolas com os cursos, né, já conversei com o IFES, com o Senai, com escolas formadoras e que demonstraram interesse em nos ajudar, para que a gente tenha um plano de aula teórica e depois um plano de aula prática, para que o profissional saia de lá realmente com condições de operar, já chegar na empresa com capacitação de operação. Porque o que acontece hoje é que o profissional chega na empresa, mas ele é formado dentro da própria empresa, e isso demora um tempo. E às vezes a empresa ela não consegue ter um grau acadêmico, né, de profissionalizar. E quando a gente fala em formar profissional, desde um sistema de disciplina, né, de obediência e hierarquia, que é um dos problemas que talvez a gente tenha com uma nova geração que chega, né?
todo mundo quer do jeito dele, no tempo dele, então trabalhar isso, né, na parte da psicológica das pessoas. Então, a ideia é ter um curso muito estruturado com psicólogos, até com identificação de potencialidade que antecede ao curso. Tá entendendo? Uma identificação com o setor. Perfeito. Uma filtragem para que a gente possa tirar da pessoa em qual setor ela teria mais aptidão ou teria mais interesse a estar se instalando dentro da indústria. E essas parcerias com o IFES, com o Senai, isso já é uma coisa possível? Como é que você está vendo isso? Isso é uma realidade, é possível. A gente, conforme eu te disse, nós já batemos, já falamos algumas vezes. O Senai é uma entidade que está presente na indústria, né? Então tem uma capacidade tremenda. O IFES é formador de profissional, então tem curso fantástico. O CETEM, que está em Cachoeiro, que é o Centro de Tecnologia de Mineração, que é altamente desenvolvido, a matriz é no Rio, então tem um conhecimento, um know-how muito grande em mineração, tá entendendo? E também já se predispuseram a nos ajudar. Então, pelo CETEMAG, junto em parceria com essas entidades que eu te disse, que a gente vai formar um movimento para que cada vez mais a gente tenha profissionais sobrando e não faltando como é hoje. Perfeito. E falando aí só uma observação, Rubem, que faltou aqui, que o nosso setor hoje, dentro da indústria do Espírito Santo, é um setor que tem as médias salariais mais altas, tá? Então, quer dizer, é um setor extremamente interessante para quem busca uma carreira. Eu falando para o jovem, né, que está ali, procurem saber sobre a rocha natural no estado do Espírito Santo, procurem identificar o tipo de indústria, o tipo de máquina que está dentro das indústrias, porque nós temos ambiente de trabalho muito legal, muito bom. Nós temos máquinas modernas, sistemas totalmente automatizados. Nós temos capacidade produtiva de um produto, né, ou de capacidade comercial a nível mundial. Então, para os jovens que estão ali ouvindo, conheçam o setor de rocha natural. Acho que vale muito a pena. E falando dessa questão da inovação, como é que está isso no setor de rochas? A inovação já chegou? Já muda tá cada lá? dia. A inovação está instalada. O papo agora é IA, né? Então as empresas já estão se mexendo, ou algumas já estão bem à frente, mas a IA já está presente. E quanto ao sistema de produção, as máquinas em si são Aumenta a produtividade? Aumenta absurdamente. Tanto máquinas quanto processos. Então, hoje, as indústrias é feito, né, trabalhos de evolução diária. Um outro viés aí para a gente questionar, Bismarck, é a questão ambiental. Como é que isso está sendo visto pelo setor? Isso é um desafio, é um problema, é uma oportunidade? Questão ambiental, Rubem, a evolução que o setor teve nos últimos tempos é fantástico de se falar e a gente tem o maior orgulho disso. Nós temos o circuito de água fechada que hoje 100% das empresas detêm e que é um circuito que a água passa pela produção, vai para os tanques para ser reaproveitada. Então isso foi um avanço tremendo. O desperdício de água hoje é mínimo, é por evaporação mesmo, mas o sistema é circuito fechado. Nós, depois de muito trabalho, o Sindrochas, junto com a UFES, com entidades, CETEM, desenvolveu um projeto e hoje o IEMA aprovou a utilização do fibro, que é o rejeito da pedra na sua produção. Aquele resíduo sólido. O resíduo sólido, que antes era um problema, hoje já não é. O IEMA autoriza para que ele seja usado em fabricações de blocos, galpões pré-moldados, em obras, né, que assim o engenheiro identificar como o produto ser eficiente, eficaz. Então, tive o prazer de ir a Colatina outro dia no norte do estado e eu fui numa empresa que ele falou que o rejeito dele é 100% retirado para reaproveitamento numa indústria que fabrica galpões. Perfeito. É fantástico, é fantástico. E assim, saber que isso foi um trabalho do setor, tá entendendo? Teve um
trabalho de longos anos, foi investido muito estudo, então é muito satisfatório para a gente. É um resultado gratificante. Gratificante. Então, são dois gargalos, né, que se tinha que com muito investimento e com muito estudo, a gente hoje pode dizer que nós está por resolvido. E a gente até convoca para quem tem fábricas de blocos, de paviés, que estudem esse caso, porque é um volume muito alto que o Estado tem e que está apto a ser usado nesses produtos, na fabricação. O Cindy Rochas, de alguma forma, incentiva essa inovação nas empresas? Como é que é esse trabalho, Bismarck? Incentiva. Nós já fizemos visitas a fábricas de galpões, manilhas, galerias. E para falar disso, nós divulgamos em redes sociais que esse produto ele está apto, liberado pelo órgão regulador, que é o IEMA. E o custo disso, Rubem, para as empresas que produzem ou que têm a produção desses materiais e que podem usar a gente chama de fibro, né? Mas vamos chamar de subproduto que você citou, para ser mais... Ele faz com que diminua muito os custos da produção, porque nas nossas indústrias são descartados. Hoje as indústrias gastam dinheiro, elas pagam para retirar isso de dentro das indústrias. Então, qualquer indústria de fábricas de blocos que queiram utilizar, vamos dizer que isso está de forma gratuita nas indústrias para serem retirados e utilizados. Perfeito, é um super negócio. É um super negócio. Bismarck, vamos falar um pouquinho do Cindy Rochas em si. Você está desde agosto lá. Qual é a sua impressão? Como é que o Cindy Rochas trabalha para o fortalecimento do setor? O Cindy Rochas trabalha muito. O Cindy Rochas trabalha muito para o fortalecimento do setor. O Cindy Rochas é uma entidade que, há 5 anos atrás, eu fui convidado para ser conselheiro e participei, então, durante 4 anos na gestão do Ed, que foi quem me antecedeu e que foi presidente. E nesses 4 anos eu pude acompanhar de perto o trabalho de alguns empresários, e dele, Ed, que na ocasião era presidente, da busca pela evolução, da busca por problemas ou por dificuldades que o setor enfrenta, seja ele de logística, de mineração, de produção, de mercado, e o quanto a entidade vai até onde está o problema, senta com o órgão, né, que é o causador ou o solucionador daquele problema específico, e isso faz com que o setor avance. Sim. Porque existem coisas que a gente não pode... Trump atacar o Irã, a gente não pode controlar isso. Mas todos os outros problemas em que a entidade pode estar indo até o órgão para solucionar o travamento ou o bloqueio do desenvolvimento, a entidade é muito proativa e muito atuante. Como é que é essa atuação, Bismarck, principalmente, por exemplo, junto aos órgãos públicos? O Cindy Rochas vai lá, senta com quem de direito, senta com o governador, senta com prefeitos. Como é que funciona isso? É uma relação direta? Falando hoje aqui no Espírito Santo. É uma relação direta. Hoje o Cindy Rochas ele tem uma responsabilidade, e ele só tem essa responsabilidade porque ao longo desses anos ele foi muito responsável. Então, a parte do governo estadual, o governo está sempre junto, nos recebe, falamos das dificuldades que as empresas trazem até o órgão, e o órgão vai até o governador, né? E sempre é discutido de forma direta, de forma clara, de forma que seja solucionado. Alguns a gente consegue solucionar de forma mais rápida, outros um pouco mais demorada, entendendo também as dificuldades de trâmites, né? Mas nós somos atuantes. Burocracias, né? Que sabemos que o Estado tem, das dificuldades que acabam sendo as barreiras para chegar no resultado. Mas desde a ANM em Brasília, governo estadual, a NTT, são todas entidades, o órgão. Agora mesmo a gente estava na ANM aqui no Estado numa reunião para falar sobre
alguns problemas da mineração, para ter os entendimentos de uma forma a gente possa trabalhar juntos. E trabalhar juntos não é trabalhar em conjunto, é trabalhar numa troca de informação para que o sindicato, com a seriedade que tem e com o repassar das informações e de dados que são pertinentes, o órgão do outro lado consiga fazer com que a gente seja produtivo, tanto na mineração quanto na indústria. Há parcerias aí estratégicas com outras instituições? Existem parcerias estratégicas com outras instituições, mas o Cindy Rocha tem 53 anos. E ele nasceu... eu posso falar um pouquinho do Cindy Rocha já? Claro, por favor. Vamos lá. Ele nasceu... a gente estava falando aqui, né, fora do ar, que o primeiro bloco de mármore extraído foi ali na região de Cachoeira, ali, que na ocasião hoje é em Prosperidade, pertence à Vargem Alta, mas na época era Cachoeira. E aí eles foram evoluindo, né, pessoas com aptidão de empreendedorismo, de aptidão de evolução. É todo mundo na raça ali, com pai e picareta. Na picareta. Então fizeram retirada dos blocos e aí a coisa foi evoluindo, né? Existiam caminhoneiros que transportavam depois já até outros produtos. Às vezes na época a madeira era muito forte, né? Então via-se em outros estados ou em outras cidades a produção e aí vindo para casa deparava com aquilo ali tudo, com um ambiente propício, né? Com muitas montanhas e enfim. E aí quando isso tudo evoluiu, esbarrou em um monte de coisas que para eles não existiam até então. E aí foi quando nasceu o Cindy Rochas, então tem uma história longa aí. E aí, criado o Cindy Rochas, ele vem nessa evolução toda e já aqui na frente, na década de 90, 2000, ele foi criando outros braços. Então, no decorrer desses 53 anos, foi criado o CETEMAG, que lá atrás, quando o setor começou a exportar, percebeu-se que precisava de melhorar a qualidade de produção. Então, nasceu o CETEMAG para ajudar a desenvolver as técnicas de produção para que o produto pudesse ser aceito no mercado externo, que é um mercado mais exigente, né? E aí, depois disso, veio o Cred Rochas, que é uma cooperativa bancária que nasceu para a Rocha ou da Rocha e que hoje já é uma realidade de um banco, né, bem instalado. É um braço financeiro. É um braço financeiro do Cindy Rochas, mas que atende a todos os segmentos da cidade, já não é mais... Limitado só aos empresários das rochas naturais. Não, o comércio é um banco de muito relacionamento, né? Então... Ele é bem gerido, ele ouve muito o seu cooperado, então é uma realidade. E aí, depois disso, veio o Rocha Ativa, que é um braço social. Como é que funciona esse Rocha Ativa? Aí que você já me falou que é um espetáculo. Não deixa eu esquecer. O Rocha Ativa é fantástico. Os empresários... O Rocha Ativa tem 19 anos. E aí o nosso colega ali, diretor executivo Selmo, fala que o setor pensou no social quando não se falava de social, né? Então, essa entidade, ela atende hoje 2.000 crianças. Uau. É uma entidade que já não está mais somente no município, é uma entidade que já passou barreiras, é uma entidade que está em franco crescimento, cada vez mais com novos cursos. É um projeto que tem a Camerata, que é uma escola de música fantástica de crianças. Tem jiu-jitsu, tem judô, tem capoeira, eu acho que tem judô, mas tem capoeira, tem muito trabalho envolvido. Então, há 19 anos, o setor de rochas tem um braço social que cuida em comunidades carentes, cuida das crianças, cuida das famílias, né? Ouve e atende. Então, é um projeto fantástico. Se você não conhece, eu sugiro conhecer, seguir lá no Instagram, porque vale a pena. É muito bacana. Eu falo que é muito, muito legal falar do Rocha Ativa, porque a gente perceber, né, na essência, o que pode estar fazendo para o próximo. E ver o resultado acontecendo. E né? ver Isso o resultado acontecendo. Hoje, por ter 19 anos, você já tem pessoas que passaram pelo Rocha Ativa e que
seguiram as suas profissões, né? Às vezes alguns seguiram carreira pelo que aprenderam lá, estou falando da música, ou outros foram... Mas são pessoas de caráter, são pessoas com uma formação bem feita, né? Bem disciplinada. Bacana. E o Centro Rochas, que é também um outro braço que cuida da parte de comércio nacional e internacional, que cuida de um modo geral dos fatores que são externos ao Estado, né? Então, o Centro Rochas das feiras internacionais, né? Então, e como é que é? Como são essas feiras aí? Elas têm um calendário? Como é que funciona isso? Tem um calendário, mas tá uma loucura. Tá uma loucura. Agora, com todos esses acontecimentos, fica difícil, né? Fica bem complicado. E o nosso setor, ainda o outro dia nós estávamos conversando com alguns colegas e falando, o nosso setor ele faz feira na China, faz feira na Itália, faz feira nos Estados Unidos, São Paulo e Cachoeira. Então são 5 feiras consideradas grandes. Sim. E essas 3 feiras internacionais, elas são distribuídas dentro de datas, né? Agora mesmo aconteceu a da China e logo em seguida dos Estados Unidos. Então, é uma missão para as empresas despachar. Exato, tem que lembrar isso, né? Que é uma logística violenta, hein, né? Porque para levar esse material, levar todas essas composições, né? Levar o que você quer mostrar, Exato. né? E a gente está falando de pedra, né? Exato. Você não bota você não põe na mala e leva. Então é um desafio para as empresas, porque fazer feiras em países como China e Estados Unidos, em diferença aí de 20, 30 dias... Complica muito. Além dos custos, né? Porque... Então, de novo, todo esse desenvolvimento do setor passa por esses sacrifícios, eu vou chamar de sacrifícios, que são sacrifícios mesmo, né? Tanto de viagem, desgastes físico, mental, quanto financeiro. Sim. Então, são investimentos que o setor promove e que a gente possa alcançar os números que a gente falou lá no início do bate-papo, né? Pois é. Então, há trabalho, e tem muito trabalho. E aí tem que falar uma coisa importante também, que o Centro Rochas faz um grande trabalho, né? De novo, o Thales Machado é o presidente lá, mas a parceria com a Apex, que funciona bem. Funciona muito bem. Quando a Apex e o Centro Rochas se alinharam há alguns anos atrás, eu não vou ser preciso, foi onde deu uma virada de chave, uma mudança, que as feiras internacionais criaram viabilidade, visibilidade e muito mais estrutura. Ficaram mais acessíveis também para o pessoal daqui. Perfeito. Quais são os principais, Bismarck, quais são as principais pautas defendidas hoje pelo Cindy Rochas? Rubem, a nossa pauta principal é desenvolvimento. A gente fala em desenvolvimento e agora mesmo a gente estava criando lá um slogan para o Cindy Rochas e eu falei para o Selma, tem que ter desenvolvimento ou futuro, a gente precisa de falar disso porque é muito pertinente. E as coisas acontecem muito rápido. Sim. Muito rápido. Então, falar de uma pauta do Cindy Rochas talvez seja uma consolidação do Estado, do Espírito Santo, como um segundo polo industrial. Eu não sei de quanto a gente está falando de crescimento nos próximos anos, porque se a gente criar, o Centro Rochas falou em projeção da gente trabalhar, e se isso tudo acontecer, o porto de Metame, os Estados Unidos, né, voltar ou manter o crescimento que vinha tendo, fazer do Espírito Santo ser cada vez mais reconhecido como polo, como o principal centro de beneficiamento de rocha do mundo. Então, hoje a gente já tem um número que até o outro dia a gente não pensava. Os Estados Unidos compram mais do Brasil do que da Itália. Olha aí. Então, esse sucesso se deve a todo esse tempo de investimento, esse tempo de fazer Vamos as lembrar feiras. que a Itália faz pedra desde sei lá quando, né? Lá no início, Rubem, as pedras do Brasil iam para a Itália, passavam pela Itália, chegavam nos Estados Unidos como sendo italiano. Tinha esse Tinha. pequeno desvio. Porque não existia toda essa informação que se tem hoje, essa facilidade, né, de chegar até o cliente
real consumidor ou comercializador. E aí hoje a gente tem os Estados Unidos com uma porcentagem de maior compra do Brasil. Ou seja, o maior player que a gente tem. É o maior player aos Estados Unidos, mas a gente ultrapassou a Itália. Perfeito. Isso é grandioso pra caramba. Sim. Sim. Eu acho que o maior objetivo da entidade é fazer o fortalecimento do setor de rochas no estado do Espírito Santo. Bismarck, como é que você começou? Vou falar de você um pouco aí. Como é que você começou, né, nesse setor aí? Foi por acaso ou você já vem de uma família de mineradores aí? Como é que foi essa história? Então, eu sou... Não comecei. Eu venho de outros setores, eu trabalhei, né? Eu sou de Cachoeiro, sou de um interior de Cachoeiro, de um distrito chamado São Vicente. E aí eu saí de lá já aos 14 anos, então por lá mesmo já comecei a fazer os trabalhos. Minha mãe era muito forte, gostava de comprar, vender, produzir, que seja picolé, tirar jabuticaba e vender ali no campo. Eu não esperava contar sobre mim, mas tudo bem, vamos lá. E aí eu fui para Cachoeiro, trabalhei trabalhei com cereais, fui trabalhar num atacado de cereais. E depois disso eu trabalhei numa indústria de ração aqui de Viana. E aí eu fui representante dessa indústria no estado, lá no sul do estado, aqui em Guarapari, depois Cachoeiro. E aí um primo tinha uma indústria e me chamou para trabalhar com ele, para desenvolver a empresa dele. E aí eu fui participar com ele lá na parte de gerenciar o comercial, ajudar um pouco na indústria, que ele era bem presente. E foi por aí. Aí que entrou a pedra. Aí que eu entrei, aí que a pedra entrou na minha vida, porque não dá para entrar na pedra, né? Pois é. Foi aí que a pedra entrou na minha vida. E de lá para cá vem desenvolvendo, né? Vim desenvolvendo e foi aí que as coisas aconteceram. E o que mais te motiva hoje, estando à frente aí do Sindirochas? Cara, desse dia que tiraram o primeiro bloco em prosperidade até hoje, tem uma história fantástica nisso aí. E a pedra é coisa milenar, né? Exato. E nós atingimos o Rubem. Nós não chegamos, nós atingimos. Hoje a pedra é arte, hoje a pedra é obra-prima, hoje a pedra está assinada por design, por os arquitetos, mundo afora, e o Brasil, a gente, né, respondendo aquela pergunta anterior ali que a gente falou um pouquinho sobre como está o mercado nacional, os arquitetos, nós conseguimos atingir os arquitetos de forma que eles estão vindo para dentro das nossas empresas, seja indústria localizada aqui no estado ou em outros, né, estados do Brasil, mas ou depósito, centro de distribuição avançada, e trabalhando o material com uma nobreza que nunca foi trabalhada. Nós temos designers frequentando pedreiras, mineração, e tirando de lá pedaços de pedra que antes eram descartados e transformando aquilo em obras de arte mesmo. Nós temos feiras que mostram isso para um público consumidor, e aí a gente fica se perguntando, igual foi a última Feira de São Paulo, até onde a gente vai chegar ou até onde a gente pode chegar. Então o desafio, cara, eu acho que é isso, é enxergar o que a gente pode fazer, né, um pouco pelo setor, dedicar o tempo que eu estou dedicando para um setor que me entrega tanto, né? Eu acho que isso tem que ter um pouco de característica, mas devolver isso e ao mesmo tempo você cuidar de uma entidade que é a organizadora de tudo, que é quem gera a orquestra, né? O grande guarda-chuva. O grande guarda-chuva, perfeito. É isso. Então, seguimos caminhando. Vamos em frente. E é isso, então, e chegamos ao fim de mais esse episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. E hoje nós tivemos uma conversa aí de fundamental importância para o desenvolvimento nosso aqui do Espírito Santo, com Bismarck Bacchietti, ele que é presidente do Sindirochas. Bismarck, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Obrigado, Rubem. Divulgue a pedra natural. Vamos divulgar sempre aqui. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora e até o próximo episódio.
Esse foi mais um episódio do Podes, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.